Boa noite a todos. Já coloquei nossa aula para gravar, nosso encontro do dia 22/9, a aula de recrutamento e seleção. Iniciarei a aula de hoje com alguns recadinhos e aí a gente começa com o conteúdo de aula, tá? Aproveito também para dar boas-vindas. Não sei se nós temos alunos novos que acabaram passando ali e-mail para mim durante essa semana. Então, se já chegaram, muito bem-vindos, sejam aí bem acolhidos por todos nós. Então, nós temos aqui a nossa aula iniciando. O material eu coloco no Que Mágico, lá no portal, para vocês, assim como as atividades. Falando em atividade, eu não darei o retorno da atividade de hoje que vocês fizeram, que foi a de budget, de orçamento, né? Porque ela ficou aberta até ontem, eu fechei hoje pela manhã, a pedido de uma aluna, eu acabei reabrindo e deixei até quase agora há pouco, aí à tarde, que ficou aberto. Mas eu quero deixar claro para que não deixam de fazer as atividades na data correta, porque a gente acaba perdendo aí um cronograma, principalmente eu, acabo aí perdendo um cronograma para trazer feedback, para a gente falar sobre o assunto, devido a gente deixar a atividade ali mais um dia, né, aberto. Então, eu já tinha combinado com vocês na aula passada, para que eu não deixaria somente até domingo, até para ser um trabalho para vocês pensarem, elaborarem, discutirem aí em grupo, e colocarem e postar esse trabalho lá no Que Mágico, né? E de repente vocês, mesmo assim, eu colocando até o domingo, tirando essa data e prorrogando mais, mesmo assim ainda tive que reabrir. Então, assim, não farei mais isso nas próximas atividades. A avaliação, que hoje essa vale a sua primeira nota, que é a avaliação continuada, ela está lá já no Que Mágico, no caderno, e vocês têm que fazer aí até o dia 26, que eu coloquei lá a data para vocês, tá? Então, não deixe de fazer, porque se vocês deixarem de fazer essa atividade, vocês acabam perdendo uma nota. Então, não deixe de perder. Ela está lá, ela já estava lá desde a semana passada, não tinha necessidade de ter feito antes. Quem fez, ótimo, já fez, já está livre, porém tem aí a possibilidade de fazer até o dia 26. Não deixem de fazer, tá? Não vou reabrir a atividade. E por que eu mensuro isso? Ah, professora, você é muito má, não vai reabrir, às vezes a gente não consegue fazer, né? Então, veja, vocês têm de hoje até o dia 26 para fazer, então se programem e façam. Quando eu falo essas questões de prazo, e eu vou dizer por experiência do mundo corporativo, do qual eu sempre trabalhei, e hoje eu ainda sou atuante ali, ativa no mundo corporativo, hoje ainda mais com a pandemia e com a gente ter esses horários, né, no mundo corporativo de reuniões online, a gente acaba aí tendo todo um processo de horários. E se a gente se perder nos horários, nos nossos compromissos, a gente acaba ficando para trás aí no mundo corporativo. Então, a mesma coisa vale aqui para a gente. Então, se eu coloquei um horário, se eu coloquei uma data, né, e a gente tem ali a negociação, vamos fazer o máximo para que a gente possa cumprir, para que a gente não deixe no último momento. Esse último momento pode acabar a energia, esse último momento pode acontecer algo com vocês, e de repente vocês não conseguem colocar e conseguem responder, né? E acaba aí ficando sem nota, e de repente aí a professora vai ficar ali dizendo que não consegue abrir, enfim, fica um cuidado aí, né? Uma preocupação a mais que não tem necessidade, ok? Então, a aula passada a gente falou bastante sobre orçamento, né? A gente comentou sobre orçamento, a gente fez um pão, né? Comentamos de um pão, o que a gente precisa para fazer um pão, depois aí um orçamento nosso, e depois a gente acabou falando de orçamento na área de RH, na área de recrutamento e seleção. Quando a gente fala em orçamento, uma das coisas que é muito em evidência aí, que a gente tem que ter, é um planejamento na área de RH, né? Então, quando a gente fala desse orçamento, eu também tenho ali um planejamento a ser realizado, e esse planejamento ele tem que estar muito alinhado e adequado com a questão da empresa, né? O que a empresa quer dali para frente, o que a empresa quer
quais são os valores dessa empresa, a missão, para onde que ela quer, né, participar, onde ela quer estar, aquela empresa. Ela vai abrir outras filiais, ela vai encerrar alguma loja, né, vai demitir funcionário, vai contratar. Então, isso tudo passa a ser aí um planejamento. E quando a gente fala nessa questão de planejamento, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque envolve muito mais do que planilha, muito mais do que processo, né? Imagina você prometer ali, de repente, um processo seletivo que você faça com algumas pessoas. Existem algumas empresas que faz processo seletivo para poder já ter a pessoa em um possível pedido de demissão de alguém, já tem aquela pessoa preparada, já tem aquela pessoa. Mas olha só, fazer isso eu acho muito chato, porque imagine você contratar não, fazer todo um processo seletivo, você cria expectativa naquela pessoa, você traz aquela pessoa para a tua empresa, e aí você diz, olha, você não foi escolhido no momento, mas você estará aqui no nosso banco de talentos, né? Você ficará aqui guardado o seu currículo. Eu conheço várias empresas, principalmente empresas na área de TI, que costumam fazer isso. Eles procuram pessoas, fazem um processo seletivo, é aquela pessoa mais indicada para trabalhar, mas não tem vaga. E a partir do momento que tiver já uma vaga, ele já tem aquela pessoa alinhada, feito entrevista, feito processo, né? Às vezes já fez teste, mas não tinha aquela vaga naquele momento. Eu não sei se vocês já observaram, às vezes no vagas.com, às vezes tem isso. Aparece algumas vagas que aparecem dizendo que é para banco de talentos, né? Então, eles fazem todo esse processo seletivo para guardar ali aquela cadeira, vamos dizer. Então, no possível aumento de quadro de pessoas, né, aumento de pessoas na empresa, ele já tem aquela pessoa que já foi feito o teste, já foi processo seletivo, já fez todo o processo ali de entrevistas. Então, é só, de repente, ligar para a pessoa, ver se ela ainda tem interesse ou não. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados com isso, né? Porque quando a gente fala em RH e esses processos, a gente está englobando os sonhos das pessoas, né? Se de repente a Google, por exemplo, né? Uma empresa me chamar, a Microsoft, a Google, né? Essas empresas que a gente diz aí de grandes nomes, e chamar vocês, ou chamar a mim, a gente vai criar uma expectativa. Puxa, eu fui chamada, eu estou participando de um processo seletivo, né? O quanto que isso, de repente, vai deixar a gente ali sonhando, né? Querendo fazer aquilo ali, se preparando. E, na verdade, era só para uma cadeira para ficar ali no reservado, né? Para um dia, quem sabe, a gente ter aquela vaga. Então, assim, quanto que isso gera de expectativa e sonho para as pessoas, né? Então, tem que tomar alguns cuidados nisso. Quando a gente fala em estrutura de recrutamento e seleção dentro de uma empresa, a gente está falando que tem que ter ali um responsável pela captação e triagem de profissionais no mercado, que essa pessoa é o recrutador, ou seja, ele vai pegar vários currículos, ele vai olhar vários indicações, se teve, né? Olhar se foi passado alguma coisa no e-mail dele, se teve pessoas de processo interno, e ele vai só agrupar todos aqueles dados que ele teve e recebeu das pessoas. Aí tem também o processo de seleção, que aí sim é o encaminhamento de profissionais para a empresa ou esses profissionais para a área solicitante daquela vaga. Então, quantos funcionários nós teríamos que ter dentro de um departamento de RH? Então, quando a gente dá ali um exemplo de empresa com 50 funcionários, é interessante que tenha um assistente de RH, de recrutamento e seleção, treinamento e folha de pagamento, ou seja, essa pessoa daria conta para tudo isso, né? Esse assistente de RH ali. Agora, quando tem uma empresa de 5.000 funcionários, a gente teria que ter 3 assistentes de RH, um para recrutamento e seleção, um para a área de treinamento e um para folha de pagamento, né? Eu vou explicar para vocês esses números, do porquê que, como que a gente chega nesses números aí com o slide seguinte. Mas antes a Jaqueline colocou aí no chat que um conhecido dela participou de uma entrevista
demorou 2 meses para dar um retorno, e quando deu o retorno, falou que a pessoa havia passado na entrevista e que era para a pessoa aguardar e que o processo seletivo da empresa é válido por 6 meses. Então, Jaqueline, com certeza, esse seu conhecido, ele participou de um processo exatamente isso, era o esquenta-cadeira, né? O esquenta-bastidores, vamos dizer assim. Ele ficou ali, né? A vaga, provavelmente, eles estavam pensando, essa empresa, talvez, né? Estavam pensando, isso não é uma regra, tá? Mas normalmente é isso que acontece. É, a empresa já estava pensando em ter uma contratação para aquela vaga, e aí acabou correndo atrás daquela pessoa, procurando, enfim. Existem alguns cargos que são muito difíceis mesmo de a gente encontrar no mercado, a pessoa tão especializada. Então, aí acaba fazendo todo esse processo, né? E olha que interessante, o conhecido da Jaqueline aí passou por isso, né? Creio eu que ele não foi contratado, ou foi, Jaqueline? Conta isso aí pra gente, né? Se de repente ele foi contratado ou não, né? E era uma área de segurança para a empresa. Pois para você ver, né? Então, assim, ainda não foi contratado. Pois existem algumas empresas, por exemplo, de telemarketing, área de segurança é uma delas, né? Área de TI, como eu já mencionei, são áreas que são muito específicas. Área de TI, por exemplo, é mais a questão do conhecimento, né? As pessoas precisam ter muito conhecimento ali para mudar a pessoa e ter ali aquele engajamento. E olha o que a Jaqueline falou, né? Exatamente o que eu falei. É o sonho, né? Ele está super empolgado esperando. Pois é. E é o quanto que, de repente, pode criar uma expectativa para a pessoa, e essa pessoa, né? Tomara que dê certo aí para ele, vamos torcer também. Depois você conta para a gente. Mas às vezes o quanto que ele fica triste, né? O quanto ele pode ficar triste se não der nenhum retorno a ele. Então, eu acho que a gente tem que ter esses cuidados. E quando a gente fala nessa estrutura de recrutamento e seleção, essa numeração que eu passei, ter um funcionário, ter 5 funcionários, isso tudo depende da rotatividade de funcionários, tá? Então, não é a quantidade de funcionários ativos, não é a quantidade de funcionários que eu tenho na empresa que vai determinar a quantidade de profissionais na área de RH que eu tenho que ter. Na verdade, o que determina, né, essa quantidade de pessoas para estar ali trabalhando para mim no RH é a rotatividade, ou seja, é o turnover. Não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra, né? E eu já vou explicar para vocês o que significa isso. E aí é aquele aumento de quadro planejado, aumento de quadro. Existe o aumento de quadro planejado, que é igual vocês, de repente, podem ter sido desenvolvido ali no planejamento de vocês, no orçamento de vocês, e pode ter aqueles aumentos de quadro circunstancial. O que quer dizer isso? Existem algumas empresas que agora, por exemplo, começam a fazer contratações por conta do Natal, por conta das vendas. Então, empresas de panetones, por exemplo, né? Eles acabam contratando um grupo de pessoas a mais nesses períodos para poder ajudar na fabricação do panetone, que vai ter um número elevado. A Balduco, por exemplo, né? Que faz o panetone. Então, eles contratam mais pessoas por um período determinado, porque depois, quando acaba essa questão de fazer ali os panetones, eles são dispensados, porque aí não tem mais necessidade daquele grupo de pessoas. Isso acontece sempre nessas épocas sazonais, exatamente, Rosane. No Natal, na Páscoa, Dia das Mães, né? Tem algumas lojas ali na 12 de outubro que eles acabam também contratando pessoas, né? Atendentes ali, seja para atendente de loja, vendedor, exatamente só nesse período. Então, isso significa o quê? Esse aumento de quadro em períodos sazonais. Então, aí eu preciso ter mais pessoas no RH, talvez eu preciso trazer mais uma pessoa para esse período também na área de RH. Como é que eu meço isso, né? Então, quando a gente fala nessa taxa aí, nesse índice que a gente fala de turnover, como que ele faz? Como é que isso funciona, esse índice de turnover, tá? O turnover, ele é um número, é a quantidade de funcionários desligados de um determinado período. Então, vamos dizer que eu tenha agora, no mês de setembro, 50 desligados, né? E aí eu também tenho que saber quantos funcionários estão sendo admitidos, né?
Então, além dos quantos eu tenho demitidos, eu também vou olhar para o quanto eu tenho demitidos. E aí, como é que é essa continha, né? Veja lá que eu tenho uma fórmula aí. Essa fórmula, ela fala o seguinte para mim: é o número de admissões mais o número de demissões. Então, eu tive 50, no exemplo que está aí, né? No mês de julho, eu tive 20 desligamentos, 20 dispensas, tanto entre pedido de demissão e pessoas que foram mandadas embora. Mas, em contrapartida, eu também tive 25 admissões. Então, eu tive 45 funcionários sendo movimentados no mês. Aí eu divido por 2 para saber qual é a média dessa movimentação. E aí eu divido pelo número de funcionários no último mês anterior. Então, se eu estou fazendo o índice de turnover do mês de julho, que é como está no exemplo aí, mês 7, eu vou fazer a soma do que aconteceu dentro do mês 7, as admissões e as demissões. Divido por 2. E pego a quantidade de funcionários que eu tinha lá no mês 6, o exemplo que nós temos aí. E eu tinha 455 funcionários. Se eu substituir ali na fórmula, né? Eu consigo ter ali os 25 funcionários que foram admitidos, mais os 20 que foram demitidos, eu divido por 2 e divido por 455 funcionários. Por que eu multiplico por 100? Para eu encontrar o percentual de turnover. Então, o percentual de turnover nessa empresa foi 5%. O que significa isso? Se eu tive 5% de pessoas sendo movimentadas, significa que eu tenho que repor quantas pessoas aí dentro da empresa. Então, veja, existe muitas empresas, né? E isso aconteceu comigo, de eu contratar, querer fazer uma contratação de uma instituição financeira para fornecer empréstimo consignado, para ser parceiro da empresa, para fazer empréstimo consignado na empresa. Então, hoje a gente tem pelos bancos, mas eu também tenho algumas instituições, né? A BV Financeira é uma delas, que ela também pode fazer um contrato com a empresa para fornecer os empréstimos consignados aos funcionários. E eu fui procurar por eles para ver se tinha uma taxa menor que o banco, para ver como é que funcionava, né? E o que eu descobri? A gente caminhou para todas as documentações, foi tudo aprovado, mas chegou num determinado momento, eles me pediram esse percentual, qual é o índice de turnover da sua empresa? E eu passei. E na época era uma empresa que nós tínhamos aí de 10 a 15% de turnover. E eles ficaram assustadíssimos, porque assim, qual era a garantia que eles teriam, né, desses funcionários estarem ali, eu repassando esses valores de empréstimo consignado na folha de pagamento para eles, sendo que eles não teriam essa garantia, porque era muita rotatividade de funcionário. Então, uma empresa de telemarketing, por exemplo, é algo bem atípico desse exemplo. É uma empresa que tem muita rotatividade, né? Então, realmente, as empresas acabam não fazendo parceria com essas empresas devido à rotatividade. Então, se eu falar assim, trabalho numa empresa que tem 1.000 funcionários, eu vou precisar de 3 pessoas para fazer toda a parte de RH? Não necessariamente. O que você tem que olhar é essa rotatividade. Porque quando você tem essa questão de rotatividade, você tem mais trabalho ali, você tem que divulgar a vaga, você tem que treinar a pessoa, você tem que qualificar a pessoa, você tem que fazer a integração dele, né? Quando essa pessoa está totalmente treinada, aí dali um mês ela pede a conta, né? Então, por isso que o processo seletivo, às vezes, exige muita entrevista, muito processo, exatamente para você encontrar o teu candidato ideal, para não ter essa rotatividade, né? E isso acontece, né? Isso pode acontecer, isso normalmente as empresas têm esses cenários aí. Então, o correto é a gente ter esse aumento de quadro, o planejado, né? Porque se você tem isso planejado, e até na época sazonal você também tem isso muito planejado, isso fica muito mais tranquilo para a gente poder trabalhar esses processos, e aí o índice de turnover realmente ele não fica com esse processo todo, né? Então, isso a gente tem que ter alguns cuidados aí. Alguém quer comentar alguma coisa enquanto eu estou trocando aqui a nossa apresentação? Alguém tem algum comentário a mais fazer aí? Não? Tá.
A gente, quando a gente fala de recrutamento e seleção, creio eu que está entendido aí até esse processo, né? Como é que a gente chega nesse índice de turnover, como é que a gente chega nesse processo. E vamos dizer agora um pouquinho na prática o que acontece dentro de uma organização, dentro de uma empresa, quando existe ali uma vaga aberta, né? Então, normalmente, existe assim, não existe um processo definido, uma lei a ser cumprida, né? Mas a gente acaba tendo aí um processo diferenciado por empresa. A empresa, às vezes, encaminha uma solicitação de vaga, uma abertura de vaga por e-mail, né? Mas o que eu vou apresentar para vocês é o que é mais comum e prática no mercado, inclusive das empresas das quais eu já trabalhei, empresas pequenas, médias e grandes, tá? Não necessariamente porque é empresa grande, não. Existe aí todo esse processo, né? A Jaqueline está me perguntando que em relação à empresa que não contrata pessoas com nome sujo. Existe muito esse cenário, Jaqueline. Existem empresas que não contratam, tá? Mas se a gente for ver, a nossa legislação hoje, ela tem alguns detalhes aí que isso não pode ser bacana, mas em momento algum a empresa vai dizer que você não é o candidato ideal porque o seu nome está sujo, né? Eles vão dizer que você não é o candidato ideal. Mas acontece, né? Eu diria assim, eu já trabalhei em empresas que faz essa consulta e já trabalhei em empresa que não faz essa consulta. Existem algumas situações que eu sou a favor de que realmente as pessoas, algumas funções, né, que a pessoa não estaria com o nome sujo. Mas existe em contrapartida algumas coisas que às vezes numa entrevista, né, ou num bate-papo com uma pessoa, você vai entender o cenário daquela pessoa. Hoje, com o mundo da pandemia, muitas pessoas foram mandadas embora, muitas pessoas não estão conseguindo recolocação. É natural que o nome da gente, é natural que as nossas contas vão ficar aí a mais, né? E vai ter coisas que nós vamos deixar de pagar, entre comer e pagar, a gente vai deixar, nós vamos comer e vai deixar aquela conta ali e vamos ver se eu encontro algum emprego, alguma coisa. Isso é natural que aconteça, principalmente nesse período delicado que a gente está vivendo, né? Mas as empresas, algumas entendem dessa forma e outras não, né? Então, acho que tudo a gente tem que olhar. O fato de não contratar pessoas com nome sujo, eu te dou bons exemplos aí, né? Para que isso que um dia, se você estiver ali fazendo o processo seletivo, você tem esse argumento se seguirá dessa forma ou não. Às vezes você tem um ponto de vista e você chegando nessa empresa, a empresa fala assim: aqui a gente não contrata com nome sujo. Então, são bons argumentos, tá? Vivenciados por mim em outras empresas aí e coisas que eu já presenciei. Se você vai contratar uma pessoa que é de uma área financeira, que é uma área bancária, uma área de vigilância, uma área ali que você lida com dinheiro, né? Carro forte, segurança. Normalmente, as exigências dessas empresas é que as pessoas não tenham realmente problema com o nome, tá? Por que eles falam isso? Porque a tentação é grande. Você está ali diante de uma quantia de dinheiro e, às vezes, a sua necessidade te leva para fazer algumas situações, né? Eu já presenciei isso em algumas empresas e dei justa causa para os funcionários, tá? E aí, quando a gente foi avaliar, era por todo um outro cenário, enfim. Depois aí eu complemento mais sobre essa história. E, em contrapartida, como eu falei, existem empresas que na área administrativa você não vai lidar com dinheiro, nem aprovação, e você tem que ter oportunidade para trabalhar, para você estar no teu propósito como pessoa. Vocês já devem ter conhecido a pirâmide de Maslow, né? Então, você tem todas aquelas hierarquias na pirâmide, aqueles degraus, para que você chegue no momento da pirâmide onde você esteja com o teu ego inflado e que você esteja bem, né? O Maslow dizia isso na administração. E a base principal ali, né? O que é? É uma moradia, a tua higiene, a sua segurança, é a comida, a tua alimentação. Então, assim, e às vezes isso pode cair, né? Por que pode cair? Porque você acabou ficando desempregado, sua esposa também, seu pai também, sua mãe também. Ou seja, as coisas vão sendo derrubadas, né? Porque não há o que sustente.
e aí o nome realmente acaba ficando aí no SPC, no Serasa, e você tem essas grandes dificuldades. Então, eu quando trabalhei em empresas que não contratavam com nome sujo, aconteceu de eu trabalhar numa instituição bancária, e lá não podia mesmo, eu tinha que ter até fiador, para vocês terem ideia, para trabalhar lá no banco, né? É, hoje eu não sei te dizer como é, mas eu acredito que também é necessário, tá? Era uma exigência bancária isso, e a legislação permitia pelo movimento que é. Agora, uma pessoa que vai trabalhar numa área administrativa, né, não ser contratado por conta disso, eu acho que a empresa tem que rever um pouco esses cenários e entender o porquê que o funcionário está daquela forma. Eu tive uma outra experiência onde o profissional ele era um consultor. E esse consultor ele prestava serviços em diversas empresas. E aí, por ele estar com o nome sujo, ele recebia muita ligação de pessoas ali, de cobradores, né, vamos dizer assim, de empresas, cobrando aqueles valores dele. Então, eu tive várias, trabalhava como ali a responsável dessa área dos consultores, da consultoria, e os clientes me ligavam, falando: olha, eu não quero mais esse profissional aqui, ele fica o tempo todo no telefone, ele deve estar passando por uma situação difícil, até compreensível, mas está, sabe, toda hora ele sai da sala, você vê que é alguém que está cobrando ele e tal. Então fica uma imagem muito ruim, né? E o profissional ali, ele não deixava de atender o telefone, ele atendia, às vezes ele era mal criado com quem ligava para ele. Eu já falei que eu vou pagar, já falei. Então, e o cliente falava isso para mim. E aí eu tinha que tirar esse profissional, excelente profissional, por sinal, desse cliente e encaminhar um outro. Então, às vezes, as empresas, para não ter esses desgastes, essas situações, elas acabam colocando isso como uma premissa, um pré-requisito para não ser contratado, né? Então, eu acho que assim, vocês, né, se trabalharem em RH, forem ali trabalhar em recrutamento e seleção, avalia. Porque se a gente colocar no lugar de uma pessoa que às vezes está com o nome sujo, nós não queremos sujar o nosso nome. E às vezes a necessidade acaba nos levando a isso. E aí, como é que eu vou arrumar se ninguém me dá a oportunidade de me dar trabalho? Né? Então, eu acho que tem os dois lados da moeda. Eu acho que a gente tem que avaliar para que cargo que a pessoa está indo, entender por que é o motivo, né? Só que se você deixar isso muito claro, né, na entrevista e perguntar muito categoricamente para ele, pode dizer que depois ele pode pensar que ele não foi contratado pelo nome dele, né? E às vezes não é por isso. Então, é importante, né, fazer aí um processo seletivo, perguntando algumas coisas, mas meio que superficialmente para entender o cenário dele, né? Não afirmar que realmente ele está com o nome sujo, isso pode gerar aí um pouco de aquelas questões de danos morais, enfim, né? Então, ter esses cuidados, tá? Espero que tenha aí te esclarecido aí, Jaqueline. Não existe uma receita, né, de bolo para isso, mas eu acho que existe aí total empatia e profissionalismo, né? A questão ética que nós vamos também ver nesse cenário ético. Então, eu, como profissional da área de RH há muitos anos, né? Eu já trabalhei em empresa que era política da empresa não contratar se estivesse com o nome sujo, mas era por questões de ser uma instituição financeira. Então, era regra, isso não podia mesmo ser contratado, já sabia, né? Tanto que a pessoa às vezes falava para a gente: olha, eu estou com meu nome sujo, mas eu já estou com todos os valores, eu já estou regularizando, mas demora X tempo para regularizar. A própria pessoa já sabia que a empresa era um requisito da empresa estar com o nome, né, sem ter ali a restrição do nome, tá? Mas voltando aqui, quando a gente, nas empresas, né, quando surge ali uma vaga, então existe aquela necessidade da empresa ter ali, né, uma vaga aberta, seja por uma substituição daquela pessoa que está saindo, ou seja por um aumento de quadro. Essas são as possibilidades de você contratar uma pessoa. Ah, professora, mas como assim, né? Abrir aí uma empresa, eu acabei de abrir uma empresa e preciso de funcionários, né? Então é um aumento de quadro, porque você acabou de abrir a empresa, né? Se você de repente precisar, né, por motivo de substituição, porque de repente alguém pediu a conta, e aí por eu ter pedido a conta, vai ter que ser substituído. Eu preciso de uma pessoa naquela área, eu preciso de alguém para trabalhar, para fazer aquele trabalho. Então, aí é por motivo de substituição.
Como é que isso acontece dentro das empresas, né? Então, vamos dizer que eu sou ali da área de RH e eu preciso de uma pessoa para ser contratada comigo porque a minha funcionária pediu a conta. Ela vai embora, resolveu ir para uma outra empresa e pediu as contas. Eu vou ter que reabrir, né, essa vaga, vou precisar de uma pessoa para trabalhar comigo. Então, é um motivo de substituição. Existe um formulário que a gente chama de formulário que chama de requisição de pessoal. Ele pode ser requisição de pessoal, que é o que a gente fala de RP, ou ele pode ser um MP, M de Maria, P de Pato, que é movimentação de pessoal. Ou ela pode ser uma solicitação de vaga, qualquer nome que se encaixe. Então, a empresa, né? Existe esse formulário, aí aquele cliente, né? A área interna que eu, por exemplo, eu vou preencher, e eu já vou mostrar para vocês como é que é um formulário desse. Então, eu preencho essa RP, essa requisição de pessoal, eu encaminho para o meu gestor imediato, então, se eu sou supervisora da área, eu encaminho para o meu gerente, se eu sou uma funcionária, eu encaminho para a minha supervisora assinar. Uma vez assinada, ela vai para análise do RH. Por que ela passa para análise do RH? Porque o RH tem ali o orçamento dele, né? O RH tem o orçamento da empresa do que vai acontecer com as pessoas. Quantos funcionários terão para 2022? E se eu estou pedindo ali uma requisição de pessoal e eu não orcei aquela pessoa, né? O que acontece? Eu não tenho vaga. Ah, mas é uma substituição. Ok, então essa pessoa sai e entra outra. Então a quantidade ficou igual. Meu orçamento não vai ficar furado, vamos dizer assim. Né? Não vai ter um rombo ali, uma justificativa do meu orçamento. E aí se começa o processo de realmente do processo ali de recrutamento e seleção. Tá? Então, essa MP, ela é o primeiro documento ali, quando existe, né, que você vai estar preenchendo ali, o teu cliente interno preenche e você faz esse processo. Professora, eu trabalho numa empresa pequena, e essa empresa pequena, quando alguém precisa de uma vaga, vai lá me procurar lá no RH ou no setor administrativo e fala assim, preciso de contratar um assistente administrativo. Contrata aí para mim, né? Mas por que não tem formulário? Né? Porque a empresa é pequena, não precisa de burocracias. Ok. Só que mesmo a empresa pequena ou mesmo a empresa grande, é importante ter esses formulários. Porque nesse formulário, você pode ter vários modelos, você pode adequar um bem simples para a tua empresa, você mesmo pode desenhar esse formulário, ou no corpo do e-mail você diz, preciso dessas informações para procurar o candidato ideal para você. Por quê? Porque é ali que você desenha aquele funcionário que você precisa, aquelas pessoas das quais você precisa. Então, tudo se começa aí desse formulário para solicitar uma pessoa na empresa. E aí há vários modelos, né? Existe uma questão aí desses formulários de você ter informações como, né, requisitos pessoais. Você quer que ele seja feminino, masculino, né? Que tenha, pode ser negro. Hoje, com a diversidade, as empresas estão muito nesse sentido e está pedindo aí as pessoas transgênicas e está abrindo campo para as pessoas, para os gays, para as lésbicas, né? Isso tem muito nas empresas hoje por conta da diversidade. A gente já falou um pouco de diversidade e eu sempre rebato nisso, né? As pessoas acham que ter gays e lésbicas já está cumprindo com o papel de diversidade. E não é isso, né? A diversidade, ela se enquadra muito mais que isso. Tem empresas que têm preconceitos em contratar mulheres, alguns cargos. Porque as mulheres, elas podem engravidar e elas vão ficar 4 meses distante. Já ouvi muito isso, né? Tem aqueles outros que falam, não, ele é negro, eu não vou contratar, né? Então, por isso que acaba tendo uma cultura de ter uma diversidade, de ser aquele modismo, e é aquilo que eu falo, é uma cultura. Ser humano é ser humano, independente de como essa pessoa é, né? E aí, hoje, tudo se fala em diversidade, a empresa se enquadra. A empresa tem que se enquadrar em respeito ao ser humano, né? Independente de que cor que ele é, de que raça que ele é, de qual é a aparência dessa pessoa, né? Mas, infelizmente, ainda a gente não tem essa cultura. Existem algumas até legislações que faz que você precisa contratar as pessoas de portadores de deficiência, né?
Hoje mesmo eu ouvi uma palestra, ontem eu ouvi uma palestra dizendo de uma pessoa que tem a deficiência, que ela falou assim: eu não sou a deficiente, né? Eu tenho uma aparência de deficiente, eu tenho uma perna mais curta que a outra, né? Mas a minha característica não é ser deficiente, né? Eu também sou uma pessoa alegre, bonita, extrovertida, tenho as minhas qualidades e meus defeitos, mas as pessoas já me acham de coitadinha e me chamam de deficiente. Não sou eu, né? Então, é engraçado como é que as pessoas e como é que as empresas consideram. Então, normalmente no formulário tem esses requisitos, mas eu não acho muito assim a gente colocar esses dados. Por quê? A gente entra num preconceito, né? Por que, que as mulheres não podem fazer trabalho braçal? Tem muitas mulheres que têm muito mais força do que homens. E tem muitos homens que faz muito melhor coisas que nós mulheres não fazemos, né? Então, vai depender do dom e do que a pessoa está a fim de fazer. Então, eu acho que essas questões já foi um pouco aqueles tabus, né? A gente tem que quebrar nossos paradigmas do passado, dizer que uma pessoa não pode ser, uma mulher não pode ser mecânica, uma mulher não pode ser uma motorista de ônibus, né? Onde que está escrito isso? Né? Todos nós podemos ser o que queremos. Então, essas questões do formulário é mais ali uma requisição, mas eu diria que é algo que eu não vejo necessidade, né? Quando a gente fala de idade, você pode até cercar algumas coisas de idade no seguinte sentido, né? Se você vai fazer, de repente, uma recriação infantil, talvez você contratar uma pessoa ali de 70 anos, 60 anos, né? Talvez ela não vai ter um espírito tão jovem e tanta ali vitalidade para fazer aquelas brincadeiras com as crianças. Mas nos dias de hoje tem muitas pessoas na cidade que têm muito mais vitalidade do que muito jovens, né? Então é muito relativo. Então eu diria que isso consta nos formulários, mas a gente tem que entender um pouco que a empresa onde nós trabalhamos, a empresa para a qual eu vou prestar serviço de recrutamento e seleção, eu tenho que contratar uma pessoa pelo respeito pelo que a pessoa é, e não por se enquadrar em alguma regra aí, né? Quando a gente fala em requisitos profissionais, esse sim, eu precisaria saber o que aquele meu cliente, o que a área que está aberta, aquela vaga, o que precisa. Aí sim, porque de repente você precisa uma pessoa para trabalhar ali com, vamos dizer assim, numa área de indústria que tem aqueles carrinhos nossa, agora me fugiu o nome aqui. É um nome comprido, né? Mas vamos dizer que são aqueles carrinhos que a gente tem nos supermercados, que as pessoas vão lá para colocar ali nos galpões de logística, né? Então, você tem como dirigir aqueles carrinhos. Você tem que ter um conhecimento para viajar. Pois não, Daniel, pode falar. Transpaleteira. Isso, Daniel, muito obrigado. Porque eu Né? trabalho no mercado, eu sei como é que é. Exato. Precisa ter uma habilidade para isso, não precisa? Sim, senão você sai batendo nas estanterias. Isso, né? Então, Tem eu um acho que tem. treinamento, na verdade, né? Isso, tem um certificado, não tem? Tem. Tanto Pois para é. isso e para empilhadeira elétrica também. Para empilhadeira também, perfeito. Então, para essas funções, aí sim eu colocaria ali os requisitos profissionais, né? Agora, a gente colocar ali para que eu possa fazer recrutamento e seleção, né? Ah, eu preciso de uma assistente de RH que ela saiba fazer recrutamento e seleção. Veja, é uma assistente. E é como eu falo, vocês vão terminar o curso comigo, né? O semestre comigo, e vocês saberão as técnicas. Eu já estou explicando aqui, já expliquei algumas coisas ali da empresa, um budget, um orçamento, agora a gente está falando de um formulário e nós vamos avançar cada dia mais. Vocês saberão o processo de começo, meio e fim de um processo de recrutamento e seleção. Então, vocês podem colocar no currículo de vocês que vocês tiveram uma experiência em sala de aula, né? E dentro da vaga, se eu estiver procurando uma assistente de RH, eu posso exigir que ela conheça pelo menos o processo de recrutamento e seleção, entendeu? Então, é algo que dá para eu exigir um pouquinho ali. Pode falar, Marina. Professora, eu também de uma empresa que eu trabalhei, eles só precisavam contratar PCD porque tinham que bater um valor lá pelo número de funcionários, né?
mas pensando eu não sei se tem ainda na redução de impostos, dedução fiscal, era alguma coisa assim do tipo. Não, é a cota. Eles falaram, a gente só está pensando, a gente tem que fazer disso, que senão nem contratava. Isso. Infelizmente, Marina, esse é o pensamento, né? A gente acaba tendo esse cenário, e isso é uma exigência legal. Se você não cumprir com a cota, você tem multa. Então, por isso que as pessoas acabam contratando esses tanto jovem aprendizes, né? As pessoas menores aí de idade, que são os menores aprendizes, que hoje é considerado como jovens e não menores, porque o jovem ele vai até 24 anos, né? Que ele pode estar atuando aí. Então, é considerado como jovem aprendiz. Então, infelizmente, tem isso, que é esse cenário de contratar dessa forma, né? Porque precisa cumprir, porque vai ter multa, né? Então, é ruim, né? Isso, e não precisaria, entendo eu. É como eu já falei, né? E eu costumo dizer, quando a gente sai num ônibus, ou quando a gente vai no banco, né? Quando a gente vai em alguma fila, tem ali, né? Do caixa, do mercado, né? Tem ali os desenhinhos das pessoas, né, que é o deficiente, que é o idoso, e eu diria assim, isso deveria ser uma cultura nossa. Se você está num ônibus, ou se você está num trem, no metrô, chega um idoso, seria normal que a gente levantasse e desse o espaço para aquela pessoa, né, e não ter um banco próprio, isso é totalmente preconceito, né, eu acho que aí é aquela questão que nem precisaria desse tipo de coisa, mas infelizmente a gente não está nesse avanço aí. Quem sabe um dia, né, estaremos. E aí, nesse mesmo formulário, a gente coloca ali o nível de escolaridade, o que é necessário. Existem alguns cargos, e até eu coloquei aí, não sei se vocês conseguem visualizar, bem pequenininho ali, mas ele se chama essa sigla que eu coloquei aí no chat, que é CBO. O que é isso, né? No passado, não sei se alguém é dessa época, que tinha um lanche no McDonald's que chamava CBO, mas não é o lanche do McDonald's, tá? O CBO é o Código Brasileiro de Ocupação. Esse Código Brasileiro de Ocupação, ele é um código, né, que é feito, Classificação Brasileira de Ocupação. Obrigada, Rosane. E aí, essa classificação, se você entrar nesse caminho que eu coloquei ali, que é no site do Ministério do Trabalho, você consegue identificar um cargo, né? Então, assistente de RH, assistente administrativo, e ele tem vinculado um número. Esse número, ele é um número igual para todas as empresas. Esse número, ele é um número que está lá cadastrado no Ministério do Trabalho, e esse número significa realmente qual é o seu cargo. Eu não sei se vocês aqui já olharam e baixaram a carteira profissional digital de vocês. A carteira profissional digital, de encontro ao e-social, o e-social é um procedimento que a gente tem aí do governo, da área administrativa de RH, que você precisa estar adequado e encaminhar todas as informações do funcionário no e-social. E o que acontece? O famoso e-social aí. O e-social, as empresas do primeiro e segundo grupo, que são empresas grandes, né, tem X número acima aí de 5 milhões aí de faturamento, elas já são obrigadas a fazer essas entregas no e-social. Só as empresas pequenas que ainda não estão na obrigatoriedade 100%. Então, o que acontece? Quando você cadastra um funcionário, é esse número de CBO aí que é carregado para sua carteira profissional. Então, você já deve ter ouvido, eu vou colocar aí no chat de novo, Business Partner. Já devem ter ouvido esse nome, né, de cargos. Por exemplo, é uma BP da área, B de bola, P de pato. É uma BP, é uma Business Partner da área, né? E às vezes vocês não estão conseguindo emprego porque vocês também acabam procurando no LinkedIn ou no vagas.com como RH. E se vocês procurarem como Business Partner, vocês podem achar vários cargos, várias vagas para Business Partner. O que significa isso, né? Na verdade, nada mais é do que uma analista de RH. É uma analista de RH que cuida de uma determinada área dentro da empresa
e faz toda a parte de RH daquele grupo de pessoas, ou da empresa num todo. Então, ela é uma business partner, ou seja, ela é uma pessoa que está cuidando da parte administrativa de RH daquele grupo de pessoas, né? E aí, o teu cargo, né, vai ficar ali como analista na sua carteira profissional, na sua carteira não, no seu contrato de trabalho que ela te deu ali, que você assinou, está escrito no business partner. Na sua assinatura do e-mail, está dizendo que você é uma business partner. Dentro da empresa, você é considerada como uma business partner, mas para o Ministério do Trabalho, para o mercado de trabalho, para a carteira profissional sua, você é uma analista de RH. Então, esses nomes que são aí americanizados, eles não têm nessa lista de CBO, nessa classificação brasileira de ocupação. Então, quando tem uma business partner, que na descrição de cargo ela é uma analista de RH, eu vou associar esse CBO. Então, na sua carteira profissional, que ela não está mais em papel, não é mais física, ela vai estar como analista de RH. Para você provar para alguém que você era uma business partner, só se você levar o seu contrato de trabalho, porque não tem como fazer isso, tá? Então, assim, no passado, para eu contratar uma pessoa, eu pedi a carteira de profissional física dessa pessoa, eu abria essa carteira profissional e eu olhava todos os cargos que ela tinha passado, todas as empresas, né? E confirmava com o currículo dela, confirmava ali e todas aquelas informações estavam ok. Hoje em dia, as pessoas quase não pedem a carteira profissional, só seguem o que está no seu currículo de papel, ou no LinkedIn, ou no Vagas, ou num currículo papel que você tem, dificilmente pede uma carteira física para você olhar. Os mais novos, que emitiram uma carteira profissional recentemente, nem conseguem mais emitir a carteira profissional lá no Poupa Tempo. Não existe mais. Agora é só carteira profissional digital. Então, veja, a gente está num momento que a tecnologia, ela nos traz algumas coisas boas, importantes, que nós galgamos, né, e é tudo mais fácil, mas, ao mesmo tempo, para a gente fazer um processo seletivo, eu não consigo comprovar totalmente os cargos que as pessoas tiveram, né? E esse CBO, se você associar isso errado, você dá um trabalho grande para todo mundo. Para vocês terem ideia, eu trabalhei numa empresa no passado e eu estou como auxiliar de farmácia. Eu nunca trabalhei de farmácia na minha vida. Eu já tive aluno que eu falei, você já baixou a carteira profissional digital? Ah, já. Ah, eu não. Aí, quando ele baixa e vai olhar a carteira profissional digital dele, né? Ele olha que ali na carteira profissional, o CBO dele também tem umas coisas absurdas. Por quê? É um número exigido para ser cadastrado corretamente pela legislação. Não é porque agora eu tenho o e-social que eu tenho que cadastrar mais certinho. Sempre existiu isso. Mas as pessoas não davam muito valor, porque esse número não era muito considerado. Só que é através desse número que eu tenho lá no site do Ministério do Trabalho, onde ele determina o nível de escolaridade para aquele cargo. Então, por exemplo, um médico, ele exige ali o CRM, ele existe ali a faculdade que ele precisa ter, né? E assim é para todos os cargos que estão ali cadastrados. Então, se vocês tiverem curiosidade, acesse esse site, dá uma olhada, vocês conseguem pesquisar por nome de cargo, vocês conseguem pesquisar pelo número, né? E aí vocês conseguem associar qual que é realmente do cadastro daquele funcionário. Então, quando você vai preencher esse formulário, é importante que tenha esse número para que nós do RH preenchemos, não a área que está solicitando, porque eles não vão saber, mas nós do RH, nós temos que saber o que aquele funcionário faz, em que ele vai trabalhar, para eu colocar ali o código correto, associar, né? Olha ali, ó, a Marina já se assustou. Na minha carteira digital eu tenho um cadastro errado, ainda bem que ainda tenho a física. Então, Marina, as carteiras profissionais digitais, nós vamos encontrar muitos erros, né? Porque as pessoas realmente, eles não se atentavam em preencher adequadamente esse código, tá? E eu abro até um parênteses aqui para vocês, que esse código aí, o que foi dito, não lembro agora qual é o nome de quem falou isso para mim aqui da regra, não marquei o nome, que falou que a empresa só contrata porque precisa contratar, porque é lei, porque precisa ter, senão vai pagar multa, não tem abatimento de encargo, enfim.
O que acontece? Se você não tiver esses números de código de CBO, são eles que determinam a quantidade de jovens aprendizes que você tem que ter na empresa. Porque existem alguns códigos desses que eles não são considerados para a contagem, para você fazer a continha lá de quantos funcionários de jovem aprendiz você pode contratar, quantos de PCD você precisa. Então, se você errou no CBO, a encrenca é muito maior, né? Eu fui palestrante aí no passado de E-Social e todo mundo ficava assustado, igual vocês estão aí falando do, né, essa questão do CBO, de olhar a carteira profissional, de olhar os dados cadastrados. Isso é um grande problema. E às vezes as pessoas acham que a administração de pessoal, a área de departamento pessoal é só apertar botão. E não é. Você tem que conhecer muito a legislação, porque senão você coloca qualquer número ali e dá um grande impacto. Além de você cadastrar errado para aquela pessoa, veja, a Bia também está falando a mesma coisa, ó. A minha carteira profissional digital também está errada, deu maior problema na hora de solicitar o seguro. Exatamente. Então, a gente tem vários problemas aí. Então, esse formulário, é importante que tenha esse código para preenchimento de vocês do RH mesmo, né? Para entender. Ah, professora, mas como é que eu sei? Eu sou nova na área, como é que eu vou saber que uma assistente é uma vaga nova, é um gerente industrial? Como que eu vou saber qual é o CBO dele? Vamos lá. Eu acredito que vocês ainda não tiveram aula de cargos e salários. Se alguém já teve aqui, ok. Eu também dou aula nessa disciplina e eu explico detalhes desse CBO na aula de cargos e salários. Por quê? Quando a gente vai fazer o cargos e salários, a gente tem uma descrição do cargo. Então, o teu gerente, o teu líder, o responsável para aquele cargo, ele vai descrever tudo que ele faz. Ah, eu entro de manhã, eu emito relatório, eu classifico nota fiscal, eu atendo o público, ele vai colocar detalhes disso, né? Quando você vai lá no site do Ministério do Trabalho olhar o CBO, então o gerente industrial, por exemplo, você vai procurar por esse nome. Se tiver por esse nome, ali vai ter toda a descrição das atividades, tudo que aquele gerente industrial faz. É a mesma coisa que o seu gerente industrial faz na sua empresa? É. Então, é aquele número. Ah, professora, não é a mesma coisa, ele tem algumas coisas diferentes, mas estão bem próximas. Tem algum nome diferente disso? Não. Então, é um gerente industrial, né? Então, às vezes, a gente tem alguns cargos, por exemplo, eu sou coordenadora de folha de pagamento, benefício e remuneração. Esse é o nome do meu cargo, desse tamanho. O que acontece? O que está associada para mim no meu CBO? Gerente de RH. Não era mais fácil colocar essa nomenclatura para mim também na empresa? Igual que está lá no CBO? Né? Por que não gerente de RH? Por que eu tenho que colocar business partner? Porque é qualquer luxo do momento, é o nome americanizado, né? Então, isso tudo acaba aí tendo grandes impactos depois para comprovar na carteira de profissional, né? Como vocês bem disseram aí, né? Tive problema com seguro, tive problema ali, eu não consigo comprovar que eu era uma business partner, não consigo comprovar que eu era uma gerente, né? São esses os impactos. Então, isso precisa estar muito bem associado aí, tá? O formulário de RP, ele tem no slide, deve estar pequenininho aí para vocês, mas ele tem um slide onde a gente considera ali, né, o formulário. Então, você coloca qual é o motivo da requisição, né, se é um aumento de quadro, se é uma substituição, se vai ser um estagiário, se vai ser um prazo determinado, que é nos casos de sazonais, se vai ser efetivo, se vai ser CLT. E aí, dependendo do que você tiver de informações da sua empresa, você vai acrescentando, né? Então, você pode colocar ali exigências de cursos, e por aí vai N coisas aí para a gente poder fazer e cadastrar, né? Vai depender da tua empresa. Professora, eu posso fazer isso numa empresa pequena? Eu posso criar esse formulário? Sim, não importa se a empresa é grande ou pequena, isso se chama organizar ali o teu processo, né? E você pode desenhar isso. Se você tem habilidade de desenhar ali no Word, no Excel, você mesmo pode desenhar esse formulário. E tem N tipos de formulários desses em sites que vocês encontram aí no Google, tá? O Michael está me dizendo ali, geralmente muito exigido para cargos de jovem aprendiz, pois não pode ultrapassar um determinado período na área exercida.
pego bastante caso assim, na empresa em que trabalho, como administrador de contrato, daí precisamos regularizar com outros códigos para alterar o cargo. Pois é, Michael, essa questão de a gente colocar aí, né, essa questão do prazo determinado, é importante que a gente coloque ali, né? E é isso mesmo, às vezes a gente pega ali um erro de contrato, um erro de processo, e para consertar isso depois é pior, né? Então, realmente tem todo esse cenário aí do que a gente precisa considerar ali no nosso cadastro, né? Muito cuidado na hora de cadastrar. Às vezes você vai dar entrada no seu fundo de garantia, ou você vai dar entrada no seguro-desemprego, você só vai descobrir que a empresa te cadastrou com o nome errado, colocou uma data errada, na hora de você fazer, na hora que mais a gente vai procurar ali que precisa, e aí esse dado está errado ali, né? Então, isso é bem ruim, tá? Olha que hoje passou muito rápido, não sei se eu falei muito aí de pressa ou não, mas passou rápido demais, já são 8:55, já estamos quase finalizando a nossa aula, né? Eu vou parar um pouquinho aqui da apresentação, para eu dar alguns recados aí para vocês, referente aí às nossas avaliações, tá? A gente tem a nossa primeira avaliação continuada. Essa avaliação continuada, ela está no caderno Que Mágico, está aberto para vocês fazerem. Eu deixarei no caderno lá para vocês fazerem até dia 26/9. Lembrando que dia 26/9 é domingo. Quando for segunda-feira, logo cedo, porque eu não vou ficar acordada, pode ser que eu esteja, pode ser que não, que eu fique acordada até meia-noite para desligar aí a avaliação continuada, né? Não vejo necessidade disso. Mas no primeiro momento do dia 27, quando estiver já no computador ativa, eu já desmarco, eu já fecho essa avaliação continuada, tá? Então, não deixem de fazer. São 3 perguntas que tem ali, é de forma individual. Vocês, por favor, não esqueçam de fazer. Quem já fez, ok, já está livre aí da atividade, e aí vocês façam lá esse montante, né? Eu sei que tem alunos novos que chegaram aí depois daquelas atividades semanais que a gente fez. Não precisa se preocupar quem chegou agora com as atividades semanais. As atividades semanais, elas são atividades para complementar os nossos estudos e para complementar lá na frente, se precisar de algum meio pontinho, 0,25. Ah, professor, então eu que entrei agora na faculdade, eu vou ser prejudicado por isso? Não, vai considerar suas atividades da data que você entrou para frente, né? E aí sim eu vou medir e avaliar. Não é justo eu avaliar a atividade da qual você não estava na aula. Mas eu vou olhar se você assistiu às aulas gravadas para poder nivelar onde nós já estamos hoje, né? Então, não deixa de assistir às aulas gravadas daqueles que não participaram da aula, que estão chegando hoje, então não deixe de assistir. Eu consigo visualizar tudo que vocês fazem no Que é Mágico. Se vocês assistiram, o tempo que vocês ficaram conectados ali, se assistiu inteiro ou não, a gente consegue rastrear tudo isso, tá? Eu não vou ser aquela professora que vou ficar olhando o tempo que você ficou ali, né? Nós estamos falando aqui uma sala com adultos, né? Mas eu, quando comecei a dar aula há mais de 10 anos atrás, eu fazia isso, tá? Era muito engraçado. Eu contava quantas pessoas tinham em sala de aula, passava a lista de presença, e na lista de presença eu olhava, tinha muito mais gente assinado na lista de presença do que ali o corpo presente, né? Então, eu tinha a imaginação que eu estava num centro espírita, né, onde tinham ali as pessoas psicografando para outras, né? Era a única coisa que eu imaginava que tivesse, né? Porque como que poderia ter, né? É verdade, como é que eu tinha, né, 30 pessoas assinaram a lista e só tinha 15 na sala de aula? Eu falei, bom, Chico Xavier apareceu aí, né? Psicografou e assinou para todo mundo aí, né? Então, assim, eu comparava isso, eu identificava quem eram as pessoas, chamava para conversar, mas aí eu deixei de fazer isso, porque nós estamos aí falando com adultos, né? Não tenho por que ficar fazendo esse trabalho, mas é engraçado isso, né? O Vitor está pedindo para alguém colocá-lo, para alguém colocar ele no grupo da sala, ele colocou ali o número de celular dele. A Aurélia deu risada, né? A Bia, a mesma coisa. E é bem isso mesmo, né? Então, assim, eu não vou ficar ali controlando o tempo que você ficou ali, se você fez, se você não falou, né? A chamada psicografada. Bia, você falou uma coisa interessante, a chamada psicografada. O semestre passado,
eu, por curiosidade, nós estávamos ali em AD também, à distância, assim como nós estamos aqui, e eu deixei, né, a aula ali gravando. Quando eu terminei de gravar, eu fiquei ali com a minha câmera desligada e meu microfone desligado, e as pessoas já tinham dado boa noite, e as pessoas foram saindo. Ficaram 2 alunos no final, e esses 2 alunos, eu deixei aqui na minha tela. Eu fui fazer as coisas que eu tinha que fazer ainda aqui em casa, esperei o vídeo, né, ser terminado lá de gravar, de fazer a leitura, para eu jogá-lo no caderno, fui tomar banho, voltei e deixei aqui minha máquina ligada, né? Bom, depois, passado mais de 2 horas e pouco, né, as pessoas, aqueles 2 ainda estavam na sala de aula, né? Falei, puxa vida, né? Esses gostaram mesmo da aula, né? E já estão, ou eles estão adiantados para outra semana, né? Ou eles gostaram muito da aula e não querem sair disso, né? E olha lá a Amanda já se revelando aí, né? Que ela falou que já aconteceu com ela, que ela dormiu no meio da aula. Pois é, Amanda, e você sabe que aí eu fiquei curiosa, anotei o nome dessas 2 pessoas, e aí, na aula seguinte, eu perguntei se essas pessoas já estavam ali, ainda não estavam, enfim. E aí, que a gente percebeu, né? Um deles, né, afirmou que tinha dormido, e o outro foi para a balada, né? Mas ele queria ficar lá. Eu falei, não se engana, né? Não precisa, você vai para a balada? Vai para a balada. Assiste depois a aula gravada, né? Não fica ali. Você gastou energia na sua casa, né? Ficou o computador ligado, ficou tudo ali travado, não tinha necessidade, né? Então é bem, vocês estão dando risada, porque já fizeram isso também, pelo que vocês estão me dizendo, né? A Thaís também já dormiu, né? E eu sei o quanto é difícil, né? Às vezes a gente está ali, mesmo na sala de aula, eu também já estive desse lado, e mesmo na sala de aula eu sentava lá no fundo, você encostava a cabeça na parede, e às vezes tinha professor mesmo que nos dava sono, né? E a gente acabava dormindo. E assim dá muito mais, porque você está no conforto da sua casa, você está no sofá, você está na cama, às vezes você está deitado, e aí acaba acontecendo isso mesmo, né? E aí eu acho que quando vai dormir, ok, mas o outro foi bem sincero que ele tinha ido na balada, né? Eu falei, então não liga a câmera, não precisa nem ligar, não precisa nem entrar na sala, desliga, né? E você aguçou minha curiosidade, porque eu queria saber até que hora você ficou, mas aí a tua balada foi maior, né? Porque eu desliguei e você ainda continuou lá, né? Então é interessante isso, né? Se eu quis colocar aí esse comentário, porque isso pode acontecer. E o interessante é que eu tenho alguns colegas que conversam comigo dos processos seletivos. E os processos seletivos estão sendo dessa forma, né? Estão sendo aí gravados, estão sendo pelo Teams, estão sendo pelo Google Meet, estão sendo pelo outros mecanismos aí, outras ferramentas, né, que eles estão escolhendo, e está sendo dessa forma. Então, eles chamam os candidatos abrem as câmeras, aí passa algumas regrinhas ali. Já teve candidato que dormiu, já teve entrevistador que dormiu, né? Então, assim, é delicado o cenário que a gente está vivendo, né? Mas é isso, pessoal. Encerramos a aula de hoje. Se vocês tiverem dúvida, abrem aí seus microfones, questionem, né? Não deixe de fazer atividade. Reforço isso para vocês, para a gente não ter esses desgastes de abrir, de pedir correndo para a professora abrir a atividade. Então, peçam, né? Se programem aí na data certinho, tá? Na aula que vem a gente fala mais aí sobre ética, né? Desse processo seletivo, dessa MP. Eu acho que ficou claro aí o processo, como ele se abre, né? Num processo seletivo, e aí a gente parte para questões éticas aí, que a gente também vai ter algumas surpresas, tá? Já são 2 aulas que a gente não fez muita dinâmica, mas já tem dinâmica chegando, e logo a gente vai fazer dinâmica de novo, tá? Eu vou precisar do apoio de vocês. Alguma dúvida, abre o microfone, caso contrário, uma excelente noite para todos, fiquem com Deus, se cuidem, grande abraço, e se Deus quiser, semana que vem estamos aqui nesse mesmo horário para a gente conversar mais. Tá bom? Beijos para vocês. Vou parar aqui a gravação. Se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade de perguntar.